João Teixeira de Faria é um médium brasileiro conhecido em todo o mundo como João de Deus. Desde 1976, ele faz atendimentos espirituais na casa Dom Inácio de Loyola, na pequena Abadiânia, em Goiás. Essa cidade de menos de 19 mil habitantes recebe até 10 mil pessoas por mês para atendimentos, em sua maioria estrangeiros. Os relatos sobre suas cirurgias espirituais e curas, incorporando diversas entidades como Dom Inácio, que dá nome à casa, se espalharam pelo mundo. Hoje vamos acolher pela primeira vez depoimentos sobre outro lado de João de Deus. Eu e a repórter Camila Appel escutamos individualmente 10 mulheres que se sentiram abusadas sexualmente pelo médium. Por questões de tempo, hoje vamos mostrar 4 desses depoimentos. E uma dessas mulheres estará conosco aqui no estúdio. As mulheres que moram no Brasil têm medo e vergonha de aparecer e se identificar. Ele pegava na minha mão para eu pegar no tênis dele, eu tirava a mão e ele falava: você é forte, você é corajosa, o que você tá fazendo tem um valor enorme. Tipo, não tava fazendo nada, tava ali, meu, sabe, sendo abusado. E aí ele ficou muito próximo, aí ele mandou eu colocar a mão pra trás. Isso, ele já tava com o pênis dele pra fora, ele falou: põe a mão, isso é limpeza, você precisa da minha energia, que só vem dessa maneira, pra poder fazer a limpeza em você. Às 7 horas da manhã ele fez a mesma coisa, só que dessa vez ele sentou numa cadeira e ele pediu pra eu fazer sexo oral nele. Aí eu senti o membro dele nas minhas nádegas, porque até então ele já estava me comprimindo, né, comprimindo o meu corpo. Aí eu comecei a chorar, comecei a ficar desesperada, e eu só pensava assim: como que eu vou sair daqui? A única mulher que aceitou mostrar o rosto mora na Holanda. Minha primeira conversa com a coreógrafa holandesa Zahira Lineke Maus foi pela internet. What do you expect now? What are your expectations now after you came public, after this interview, for instance? I really hope to help other women to come out of their shadow, because we don't have to feel ashamed. He needs to feel ashamed, and all the people that protect him to continue doing what he's doing. And I know there has been criticism towards me. Why are you coming out with your story? Because he's healing thousands of people. And that's also part of the reason why I never said anything. If it's just me, let me suck it up because he's healing so many people, right? But now I know he's abusing hundreds of women and girls. So I hope to bring light where there is darkness. Yeah, is to bring light. Zahira Maus está aqui acompanhada pela escritora e coach espiritual Amy Bianch, americana que atuou como guia de estrangeiros em Abadiânia de 2002 a 2014. Como vocês vão ver, aqui não se trata de questionar os métodos de cura de João de Deus, muito menos a fé de milhares de pessoas que o procuram. Estamos apenas dando voz a mulheres que se sentiram abusadas sexualmente pelo médium. Para deixar Zahira e Amy mais à vontade, hoje não teremos banda nem plateia aqui no estúdio. Thank you two very much for coming, Zahira, Amy. Have you ever met before, you two? No. No, you don't know each other. Zahira, how many times have you been to Brazil? I've been to Brazil many times. Why? I have a uncle living in Minas Gerais. Parents decided for their 25th wedding anniversary that with the whole family, back in 2001, we would visit him. And then I was there as a 17-year-old, and I fell in love with Brazil and culture, and so I came back many times. So you can master a little bit of Portuguese if necessary. Yes. But let's talk in English so you can express yourself with ease. Yeah. All right. When have you heard about João de Deus for the first time? I heard about him in May 2014. I received a message from a friend who had a very good experience.
And I was already on a path of my spirituality and healing and wanting to always increase my consciousness and also heal trauma. So when that message came, I started researching what does he do, what happens there. I read books about it, I watched documentary, and then I felt called to go because I thought it would be very good for me. Temos imagens de Zahira em Abadiânia ao lado de João de Deus. Zahira, we can see you there. What are you actually doing in these scenes? So here I was invited to help with the physical surgeries that are being done there, and he was training me as a medium. So this was part of that, apparently. Was this kind of be the chosen one to help him? One of the, No, yeah, I can see it. One of the few ones. I can see it that way. I see. Yeah. Amy, did you assist João as well in this assisted during the surgeries, or your job was just guiding groups there? I never assisted in a surgery. My job was, I brought not people to heal, but people who were on pilgrimages to learn, to understand spirituality, much earlier than her experience. Back when the town was very small and had never seen a foreigner. This was like beginning of the very beginning of the century? Yeah, well, about 2002. Nós temos uma foto de Amy com o João de Deus. It's a very warm relation. Intimate, yeah. He's so excited that there were people, foreigners coming. And what was your relationship with him? Was it a professional relationship, a friendly and professional relationship? I was never a follower. I was interested in what he did. I felt, I loved Brazil. I fell in love with Brazil, how warm everybody was, and the healing energy of the casa. It's so beautiful. I can see how people get seduced. But I was always critical, like, for instance, visible surgeries. I always felt, from a critical perspective, that they were a carnival act. I felt forceps up the nose, or many of the things that he did were for show. I was intrigued by incorporation. You know, that to me was very interesting. And I loved the meditation and the sitting in the current room. And it was also interesting to watch. She was very lucky she got to hold the tray. You don't understand that. It was a huge honor to do that. How many times have you been to Abadiânia, and how many people approximately did you take there? I was to Abadiânia 48 times. 48 times? Yes, and probably 1,500 or more people. Nós vamos ver agora o trecho de uma reportagem do Fantástico de 2012 sobre João de Deus e sua fama internacional. Uma multidão de branco reunida em um templo. Dentro desta sala, quase escondida, está Oprah Winfrey. Em dezembro de 2010, a americana exibiu no extinto The Oprah Winfrey Show uma reportagem gravada pela equipe do programa sobre o médium João de Deus. Ela ficou tão impressionada que quis conhecê-lo pessoalmente. O encontro aconteceu na última quinta-feira. Depois da visita, Oprah contou aos jornalistas que, ao assistir a uma das cirurgias espirituais, pensou que fosse desmaiar. Foi incrível, não tenho palavras, disse ela. A presença de estrangeiros é tão grande que não faltam placas bilíngues em Abadiânia. Os colaboradores de João de Deus também estão preparados para orientar as meditações em inglês e até em alemão. As consultas não são cobradas, mas ao lado da casa funciona uma farmácia que só aceita pagamento em dinheiro. Eu não tenho nada contra a igreja que recebe seu dízimo. Eu não tenho nada contra a doação que eles fazem para as igrejas. Cada um é a consciência da pessoa.
Os métodos de João de Deus já foram questionados e viraram até caso de polícia. Segundo a polícia, o médium também responde à ação penal por atentado violento ao pudor. O processo corre em sigilo. João de Deus nega todas as denúncias. You two, you both have seen miracle healings and cures performed by João? I did see some beautiful things. You too? I would say wherever there's hope, there's miracles. Yeah. And You don't know whether what It's you were him or saying is show. Yeah. yeah, what is actually going on? You don't know. That many people, you saw the current room, that many people praying and meditating together creates a wonderful energy of hope. And even Joel says again and again and again that it's not him. Always, it's not me, it's the spirits, it's God, you know. And I think he's telling the truth. Zahira, what happened when you went to Abadiânia? You went there, you were received by the incorporated medium? I did all my research and I felt secure enough to go do it on my own. And so I did go through the line, and I was given he scribbled on a note, and that was what I'm told, the energy that then is being transferred into the passiflora, so the homeopathic remedy or whatever. I still don't know why I was supposed to take that. That's still an interesting thing for me. And that brings me to the concept that is being said that all the healing is for free, but there are many prices that you have to pay. And but I did feel a very strong energy with this paper. My body started shaking, my eyes started moving. After you receive whatever you need to receive from the entity, you go to another room for, I also don't really know, but for like a spiritual cleaning. I'm not really sure, but I do remember vividly the energy that was here. So I was already a believer when I came. So I was completely thinking, this is legitimate. Like, it's happening already to me. And then after a week, I came back again through the line, and with my 3 wishes that I was hoping to work through. And one of them is to heal sexual abuse trauma that I already had. Would you like to go through your personal story, or would you like to perhaps watch what we recorded by internet, and then you can correct or add anything after we watch? Because it's a lot. To feel, make it a bit less painful for you. Yeah, it's a lot to go through again. Okay. And then a week after that, you went back to the casa and met him again. Yeah. And then what happened? That's basically when the not so great things started happening. Yeah. I'm sorry. I have to ask these things, but if you want to take your time, and relax, and we move on as it's the least uncomfortable for you. Okay, if you want to have a glass of water. You had to go back on the line again when you went back there? Yeah. So I went through the line, and I'm sorry. That's all right. That's understandable. I went through the line again, and then the entity or him, like at this point, I'm not sure when he's actually incorporated and when he's pretending to be incorporated. So he said that I would have a private consult with Jean.
and that I had to wait outside of his office for all the time, for all the rest of the people come through the lines, and I was the last one to come in. And it's a very bizarre scenario that you're made to feel special somehow, that you're like, I am going to receive the healing. Wow, it is happening finally. And so I come into his office, and then I see whoever was still there, boom, scurrying out of the office and leaving. So now I'm alone with him. And he sits down, and then he looks at me and he asks, so what are you here for again? And to myself, I was thinking, didn't the entity already know? Like, don't you scan my energy so you know exactly why I'm here? And so I said, I'm here to heal my sexual trauma. And then he said, okay, come stand in front of me. First, he was kind of like smelling me as he asked me to turn with my back towards him, which I thought was also very strange. So it's this constant inner dialogue happening, like, what is happening? This doesn't seem right. And then fully trusting this person that supposedly is going to take care of your healing. And then, so he's standing with his back towards the door. He has in his office a bathroom. And he stands with his back already towards that door. So in a sort of a swift movement, he can open that door. And then he moved me into the bathroom, and he set me in front of his mirror, and he stood behind me. And then he asked me, what do you see? And I was like, what does he want? I don't understand. Like, why do I need to describe to you what I see in the mirror? And so I was there kind of like speechless, like a woman, I don't know, myself. And then he grabbed my hand, my right hand, and he moved it behind me on his pants. And I was like, again, you know, there's this freezing happening of like, why is this happening? Why do I have to touch your dick in order for me to get healing? He moved me, he has like a big sofa in his bathroom. He walks there, pulls me, and puts me on my knees in front of him. And he has opened his pants by now, and he puts my hand on his dick. And he starts with his hand on top of my hand, starts to move his dick. And I'm like in shock. I still can't believe that. And I'm in like frozenness, like. And he keeps talking, you know, like dialoguing. He talks about my family while this is happening. So you're being like manipulated into believing, wow, he's scanning me or he's doing something. And then he says, you should smile. And I'm like, he's like, you should feel joy. And I'm thinking, I don't feel any joy. You know, this is not what I'm here for. And then he was cleaning up, closing his pants, and he put me into his office again, sits me down on a sofa, and he opens a little, like a gemstone cabinet, and he grabs these gemstones and then shows me, and he said, you can pick one that you like. And it's almost like, this is a payment? Like, what is happening here? Like, this is so far from healing, but while being still having this feeling of being manipulated into it, like you're getting dragged along into it. I don't know how much time passed. I just know that he pulled me in one time again into the bathroom. The same pattern? Similar pattern, but he took it a step further. He penetrated me from behind. And again, in these I can't even describe it. Now, Zahira, I know it's not easy for you, but we have to go through inevitably.
Would you like to elaborate in anything that you just watch, add anything or correct in your account? No, this is exactly what happened. And one would think, why didn't you run away screaming from that place when this happens? This is criticism I have received. But I was still a firm believer. And I still thought, also because I got to sit in the current and sit in the medium chairs and being trained to be a medium, he told me he would teach me how to incorporate and how to help people. And he knew that I was a dancer and dance teacher, choreographer, that I worked with the body movement. So I was so delighted that people who were there in wheelchairs, that one day, magically, I would be able to help them. And I was a believer that that he would do that. And when did you realize that this wasn't exactly the case? And how? Well, when I left that bubble, things start to, you get your reality back somehow. But I also didn't want it to have happened to me. So I so much wanted it to I wanted to forget about it. You went in a process of denial. Completely, until this year. I've been in a denial for 4 years. And I told basically nobody. And how, nowadays you can sort of understand your reaction to the events back then? Yes, I do understand. And I can see there is a massive construction that does this. Ever since, for me, earlier this year, it was in about May this year, where the trauma of that time, on top of the other traumas I'm still trying to heal, were coming up. And it was undeniable that I needed to deal with it. And that's when I decided to share my story. And how did you share it? I wrote my story on Facebook, and I decided to make it a public post. And now that I know that so many women have been affected, that's why I'm here. That's why it's worth it to do it. Amy, have you ever heard about sexual assaults made by João de Deus? The people the tour guides and the people who brought people and the people who worked there knew but didn't know. It's a difficult thing to say. It's like if you know your priest is dangerous, but you don't want to talk about it. So the line was, crazy women or unstable women make accusations. And the only reason it came up, because most people like yourself would have never even said anything, but some people ran. So they would run. They would get a taxi and go to Brasilia and get out of there. And I had a group with me, and I was waiting outside the door. Mind you, I had no idea. It was not in my consciousness that people were being hurt there. And I heard her yell out for help, so I walked in. And he told me to shut my eyes and sit on the couch. But what did you see? I saw him with his pants open, her kneeling on the ground, and he had a towel over his shoulder. She did not want to perform fellatio. She did not want to suck him, okay? So that's why she had yelled out. But I sat on the couch and closed my eyes because I was so indoctrinated to listen, and it was holy and special. And then she called out again, and this time I opened up my eyes, and then he stopped the activity. And later I thought, instead of being like you, I was enraged. I was so angry. So what you saw, he was forcing himself and obliging the girl, the lady, to perform oral sex. Yes, absolutely. And then he got up and told her she'd passed the test. Oh, my God. That she was a special. And he gave her a male and female crystal and said, here. And I couldn't believe what I was seeing. It was,
He even came later to the posada where we were staying because he knew I had seen. And so he came and he sat at the table and he said, well, when I am João, I am just a man. And a man has needs. A man is just a man. Eu entrevistei uma mulher brasileira que pediu para não ser identificada. O que te levou a buscar João de Deus e ir para lá? A primeira vez que eu fui para João de Deus foi por conta do meu filho. Ele tem um problema de visão e aí eu fui atrás da cura desse problema de visão dele, né? Ajudou, ele teve uma cirurgia espiritual, ele melhorou, mas eu acredito que muito mais que o João de Deus é a minha fé naquele momento e naquele local. Eu acho que a Badiânia é um lugar, sim, iluminado. Bom, isso foi em 2009, a história do seu filho. Depois, quando você foi de novo, você foi procurá-lo, procurar a Badiânia, procurar o João de Deus, e por quê? Na verdade, eu sempre, desde 2009, eu fui várias vezes. E em 2013, desculpe, foi quando eu me separei, né? E aí eu fui procurar, aí eu peguei na mão da entidade, né? Do médium com a entidade, e falei, eu preciso de ajuda. Eu tenho 2 filhos, o que eu vou fazer na minha vida? E nesse dia ele falou, encontre o médium depois na sala dele. E aí você foi para a sala dele? Eu fui a última pessoa a entrar na sala dele e poder conversar com ele. Você pode nos narrar o que aconteceu, então? Sim, aí eu entrei, ele prontamente disse que sabia o que tinha acontecido, que eu estava ali por causa do meu divórcio. Ele ia fazer uma limpeza energética em mim, que, enfim, o meu ex-marido não me merecia, mas que por mim e pelos meus filhos ele iria me ajudar e queria restabelecer o meu casamento, para eu não me desesperar. Então ele me conduziu para um banheiro, que mais parece uma sala, porque é muito grande, e fechou a porta e me levou para ali. Ali ele pediu para eu ficar de costas para ele. Ele perguntou se eu tinha algum metal no corpo. Eu falei, sim, tem o meu sutiã que tem metal. Ele falou, você pode tirar? Pus o braço por dentro, tirei o sutiã e deixei de lado. Ele falou, vou ficar atrás de você, vou fazer um realinhamento energético. Quando ele ficou atrás de mim, ele ficou muito próximo de mim. Isso a princípio me incomodou, mas eu falei, bom, se eu tô aqui é porque é especial eu estar aqui, porque graças a Deus olharam para mim. E vão curar minha vida, todas essas feridas, e vão me ajudar nesse caminho que eu tenho aí com os meus filhos. E aí ele ficou muito próximo, ele mandou colocar a mão para trás, isso ele já estava com o pênis dele para fora, ele falou, põe a mão, isso é limpeza, você precisa da minha energia, que só vem dessa maneira, para poder fazer a limpeza em você. Eu fiz, ele falou, amanhã você vai para a corrente, fica na corrente, vem me ver de novo no fim do dia. E pediu para eu chacoalhar o quadril, mexer o quadril. Sim. Depois, novamente, de 45 dias, eu voltei sozinho. Aí passei de novo com a entidade, agradeci porque eu estava mais fortalecido, eu estava melhor, fortalecida pelo tempo mesmo. E aí ele pediu novamente para eu ir ver o médium após os trabalhos, a entidade pediu. Aí ele fez novamente todo o trabalho de organização do chakra, de limpeza, tira o sutiã, fica de costas, pega nele e tudo bem. Aí ele mandou eu ir no dia seguinte de manhã, às 7 horas da manhã. E eu fui às 7 horas da manhã no dia seguinte. E era só eu. Às 7 horas da manhã ele fez a mesma coisa, só que dessa vez ele sentou numa cadeira e ele pediu para eu fazer sexo oral nele. E aí eu fiz com muito nojo. Realmente não fazia, porque eu não chegava perto dele e falava, faça isso direito, menina, você não quer as coisas? Como é que fazendo essas coisas desse jeito você vai ter as coisas na sua vida? Desse jeito que você faz as coisas na sua vida, você nunca vai ter nada. Depois desse episódio? Depois desse episódio, eu voltei como um homem no fim do dia. Ele ficou muito bravo comigo. Ele falou, quem mandou você vir aqui como um homem? Esse homem que estava com você era um amigo? Uma pessoa da minha família. Quando você... Porque às vezes a gente está tão tomado pelo processo, por um lugar, que a gente só vai se dar conta do que de fato aconteceu, às vezes, tempos depois. Quando é que você se deu conta e que aquilo se configurava como um abuso, que você teve certeza? Foi justamente logo depois que eu saí com o homem de lá de dentro, que ele ficou muito bravo, eu encontrei uma menina que eu tinha encontrado um dia antes na fila para falar com ele. Ela me falou, ela me relatou na época
que ele levou ela para o banheiro também. Mas na hora ela percebeu que era um abuso. Porque ela falou, eu tenho muito conhecimento de espiritualidade, eu sei que banheiro não é lugar de fazer trabalho, de realinhamento de chakra, de nada. Banheiro é a energia mais podre que existe, ela falou para mim. Quando ele me tocou, eu já falei, sai de perto de mim, monstro. E ela falou para mim, eu tô com a minha avó, eu fiz minha avó já remarcar a passagem, antecipar, porque eu não fico mais nem um segundo nesse lugar. Aí que minha ficha caiu, fui abusada. Não fui curada ou ajudada, não, fui abusada. Depois de tantos anos com um segredo tão dolorido, guardado, o que te dá coragem e sentido para você vir e contar isso hoje? Não é nada fácil, não é nada fácil me expor dessa maneira, principalmente por todo o abuso que eu sofri, mas é justamente da vontade de outras pessoas não continuarem passando por isso. Porque eu tenho certeza que durante esse tempo que se passou, que foi um grande tempo, muitas mulheres passaram por isso e estão caladas. Zahira, do you relate to this lady's vent? Well, one thing that I see in the stories is that literally there's a system. The first thing that he does is turn your back around to me. I will heal you. It's the same pattern. It's the same pattern. It's sickening, actually. I didn't think that someone would do this for so long and think it's okay in his own head. And why you didn't report to the police right away? Because I was really afraid. I was afraid that they would send me dark spirits. That was the energy that I was getting from it. Like they were threatening. I was afraid that like my life would be miserable. Like I wouldn't be able to sleep. They would follow me in my dreams. Because before I came to Abadiania, and a lot of people say this, the moment you decide and book your ticket to go, the entities start working on you, the energy starts moving. So he appeared in my dreams. And so I was afraid, oh, well, if this is possible, they can work to me through my dreams. So I was very afraid. And now I feel protected, and I know the truth needs to come out. Amy, what about you? When you saw abuse taking place, what did you do? I wrote a letter to my lawyer saying that if I didn't make it back, here's what happened. I received death threats. They didn't talk to me about dark energy because it wouldn't have worked. But they were, you're a white woman and white women disappear in Brazil all the time. So you should leave now. Get on a plane and leave now. The Casa people told you Oh, this? yes. How do the Casa workers react? Because I was friends with many of them, when I told the truth to them, my goal was to make him stop. I had heard this phrase, in Brazil, what goes on behind closed doors is nobody's business, many times. But I knew that this had to stop. It was abhorrent. It was a terrible thing. And the only way I could think of is if the Casa workers didn't allow people to be alone with him. So I told them, this is what happens. Wake up. And? Some of them cried. One of them told me that she had wiped the mouth of a little girl and was told that it was ectoplasm. And it didn't occur to her, because she was so indoctrinated, that it was actually ejaculate, semen. And then she said, oh, and then he gives them lunch. There's a special room across from the Casa where people can sit if you're a special. Yeah. And you get lunch, yeah. You get some food. So she would give the children food, and she began crying and shaking and said, oh my God, I did not know. So for a little while, they tried to stop him, the good people. But then the good people left because they couldn't take it anymore. Agora nós vamos ver outra conversa, uma conversa que eu tive com uma mulher que também se sentiu abusada por João de Deus, e ela falou para mim ao lado do marido. Vamos começar falando por que você foi a Abadiânia, por que você procurou o João de Deus, o que você tinha ouvido falar dele? Então, em 2017, eu tive um câncer de mama e passei o ano todo fazendo tratamento, passei por uma operação, quimioterapia, radioterapia.
e agora fazendo hormonioterapia. E nesse estado de fragilidade que você chegou lá, em Abadiânia. Sim, eu fui E com meu marido sim. e eu passei pela cirurgia espiritual comunitária. Depois eu tive que voltar, depois de 30 dias, eu voltei para fazer a revisão que eles falam, né? Nessa volta, meu marido não foi. E quando eu passei na fila da revisão, o médio João falou como se tivesse incorporado, que era para eu procurar o médium João. E aí você foi encontrá-lo onde? E aí como é que se deram as coisas? Quando você precisa procurar o médium João, ele tem uma salinha que fica assim na lateral da casa e que tem abertura para onde acontecem os passes, que ele sai dali, né? Com que estado de espírito você se dirigiu até lá? Eu estava assim desesperado. E aí ele olhou para mim e falou assim: "Você está quase curada, mas você ainda não está curada. Mas você tem que me prometer alguma coisa. Que o que eu fizer aqui dentro, você não vai falar para ninguém. Você não vai falar para ninguém do seu processo de cura comigo." Aí eu achei um pouco estranho, porque eu não poderia falar. Mas eu estava tão desesperada pela cura e para sair daquele estado de tristeza que eu me encontrava. Era estranho, mas você tinha confiança nele, né? Eu tinha Até aquele confiança, momento. tinha muita confiança. Inclusive, ele me chamava de filha, né? Ele chama as pessoas que frequentam a casa, filha da casa, né? E as pessoas chamam ele de pai. E ele falou assim: "Bom, minha filha, você levante que eu vou te curar. E você vai ter que se entregar." Aí ele me pediu para ficar de costas. E nisso ele começou a passar a mão no meu corpo. E eu fiquei, na hora, também incomodada com isso, porque eu fiquei pensando até que ponto a gente pode deixar um médium mexer no nosso corpo. Mas como ele fazia muitas cirurgias espirituais no palco e levantava as camisetas de mulheres ou de homens, tocava, eu, na hora, também vinha por que que você está pensando isso, né? Como você está passando isso na tua cabeça? E aí eu deixava ele mexer. E começou a passar a mão no meu corpo, na lateral do meu corpo. E pediu para que eu esfregasse a minha mão no meu quadril, assim. E ele falou: "Eu quero que você respire profundamente, intensamente." Aí eu respirava e ele falava assim: "Não, você não está se entregando, respire mais." Aí eu respirava. Aí, conforme eu fui respirando, ele foi passando mais a mão no meu corpo, pelo meu abdômen, pelo meu seio, pela minha nádega. E eu comecei a ficar enrijecida, incomodada, e eu não estava entendendo mais nada do que estava acontecendo, se aquilo era possível ou não. E ele falou: "Não se assuste, eu estou mexendo com a sua energia Kundalini. Você tem um excesso de energia e eu vou te curar. Confia." Logo depois, ele começou a respirar profundamente e eu senti que havia uma perda de controle na respiração dele e ofegante. Aí eu senti o membro dele nas minhas nádegas, porque até então ele já estava me comprimindo, né, comprimindo o meu corpo. Aí eu comecei a chorar, comecei a ficar desesperada e eu só pensava assim: como que eu vou sair daqui? Eu olhava para uma porta, olhava para outra e eu falava: gente, se eu gritar, tem milhares de pessoas aí fora que endeusam ele, né?
Bem-vindos de volta. O programa de hoje acolhe depoimentos de mulheres que relatam terem sido assediadas sexualmente pelo médium conhecido como João de Deus, que atua em Abadiânia, Goiás. Nós agora vamos conversar com a promotora de Justiça do Estado de São Paulo, Gabriela Mansur. Gabriela, muito obrigado por estar aqui. Eu que agradeço o convite, é um prazer para mim. Obrigado. Nesses casos que a gente ouviu hoje, às vezes não há necessariamente penetração, também não há uma violência física configurada, então pode-se chamar de estupro ou de violência esse tipo de abuso sexual narrado pelas mulheres que estiveram com João de Deus? Bom, eu não posso fazer nenhum tipo de avaliação de caso concreto, até porque eu não sou a promotora do caso, então, por uma questão ética e funcional, eu não vou me manifestar sobre esses casos, mas eu vou falar para você tecnicamente qual que é o que a legislação penal determina e prevê hoje. O ato sexual, ele compreende qualquer outro tipo de ato que a pessoa faça para a satisfação do seu desejo sexual. Então, não necessariamente seja a conjunção carnal, que é a introdução do pênis na vagina. Então, portanto, sexo oral, a masturbação, o sexo anal são questões que caem nessa circunstância de outros atos sexuais. Passar as mãos no seio, apalpar a pessoa, fazendo força, todos esses atos sexuais para a satisfação, que no vocabulário jurídico nós falamos satisfação da lascívia, mas para que as pessoas entendam, é para satisfazer o desejo sexual, são considerados atos sexuais. E isso, se estiver presente num caso concreto, pode ser considerado estupro. Então, é a conjunção carnal e mais o estupro. E a segunda pergunta que você fez é a questão da violência. Não há necessidade dessa violência física. Há situações em que essa violência ela está presumida. Mas, por exemplo, se o sujeito está numa posição de autoridade, se ele usa a sua autoridade para conseguir compensação sexual, isso é violência? Se essa mulher não conseguir, por alguma circunstância, oferecer resistência e evitar que isso ocorra, pode ser considerado estupro, uma violência presumida em situação de vulnerabilidade temporária, momentânea, naquele momento do ato sexual. Há duas questões aí, Bial, que a lei prevê, que são importantes aqui para esse cenário. Há a questão da violação sexual mediante fraude, que nós chamamos de estelionato sexual, que é o artigo 215 do Código Penal, e as situações de estupro mediante violência presumida, que são essas situações de vulnerabilidade. Na violação sexual mediante fraude, essa mulher ela acaba consentindo com a relação sexual, ela está sendo enganada. Então, ela acaba tendo esse consentimento viciado. Ela não está manifestando a sua vontade livre e consciente. Esse poderia ser um estelionato sexual. E há a questão da vulnerabilidade, quando ela não consegue oferecer resistência, mas ela está sendo contra a vontade dela. Ela não queria fazer aquilo, mas ela não consegue oferecer resistência porque alguma circunstância tirou essa possibilidade de manifestar o seu consentimento. Então, precisa analisar o caso concreto, verificar as provas. Pois é, isso que eu ia perguntar. Que tipo de prova uma vítima precisa para prestar esse depoimento? Bom, aí nós chegamos na grande dificuldade da prova dos crimes sexuais e praticamente, Bial, de todos os crimes de violência contra a mulher, que acontecem na obscuridade, dentro de casa, em que há o quê? A palavra da vítima. É importante saber que nesses casos de estupro, seja por conjunção carnal ou por ato sexual, muitas vezes não há uma marca que expresse que houve uma violência física ou uma conjunção carnal forçada no corpo da vítima, ou que ela apresenta, por exemplo, restos de esperma pelo corpo, para que seja comprovada que sim, houve uma conjunção carnal ou qualquer outro ato sexual. Por exemplo, passar as mãos nos seios, esfregar o corpo contra a vítima, isso não deixa marcas. Então, muitas vezes, a dificuldade da prova é muito grande. Há o quê? A palavra da vítima. Há a possibilidade de se fazer laudos periciais psicológicos
para verificar se há um estresse pós-traumático, por exemplo, de um abuso sexual. Na sua experiência como promotora, nos relatos semelhantes ao que a gente ouviu, qual é um tipo de reação comum a todas as vítimas de abuso sexual? O silêncio. Esse tipo de abuso sexual, esse tipo de violência contra a mulher, ele paralisa, ele silencia a mulher vítima de violência. Ela não consegue reagir porque é como se ela estivesse congelada. Ela fica paralisada. Naquele momento, ela não entende o que está acontecendo. E depois de um tempo, vamos supor, depois que ela acaba, no dia seguinte, ela se sente muito envergonhada daquilo que aconteceu e começa a perguntar: por que eu não gritei? Por que eu não saí correndo? Por que eu não reagi? Ela não consegue entender por que ela estava naquela situação, como ela foi parar naquela situação, principalmente nos abusos sexuais que não tem aquela violência física e aquela grave ameaça. Se você não transar comigo, eu vou te matar. Ou segurar a vítima, em que há uma violência presumida. Ela não entende como ela chegou até aquela situação e por que ela não reagiu. Então tem a vergonha. Depois tem o sentimento de culpa, que é muito grande. Será que eu dei margem para que isso acontecesse? Será que eu dei motivo? O que será que eu fiz para merecer esse tipo de conduta? Depois vem a conscientização e aí o medo de uma exposição na mídia, porque esses casos acabam saindo na mídia, medo do julgamento social, que acaba causando sérios danos à saúde física e moral dessa mulher também. E depois vem o medo da falta de credibilidade, muitas vezes da polícia e de todo o sistema de justiça, porque é só a palavra dela que já vem, via de regra, Bial, depois de um tempo, e aí as pessoas perguntam por que não denunciou antes, por que demorou tanto tempo? Há um julgamento, ela quer aparecer, ou quer ter alguma vantagem nisso, ou quer prejudicar alguma pessoa. Então ainda tem isso. E ao final aquele sentimento de injustiça muito grande. Aquela vontade de fazer justiça, mas muitas vezes de não ter voz para fazer isso. Nesses últimos anos, houve mudanças jurídicas importantes em relação à violência contra a mulher? Houve. Nós tivemos uma modificação recente, que é a Lei 13.718 de 2018, agora de final de setembro, que ela traz uma modificação importantíssima. Primeiro que ela cria o crime da importunação sexual. Daqueles casos famosos de que houve ejaculação no ônibus, no metrô e não havia um tipo penal próprio, um crime próprio para isso. Então, a pena é de 1 a 5 anos. Essa é importante. E aí, a última alteração que trouxe, entre outras, mas que eu reputo de importante, é a modificação, Bial, da ação penal, da natureza da ação penal. Por que eu falo isso? Muitos casos de estupro, até agora, essas ações são mediante representação, ou seja, a vítima tem o prazo de 6 meses para falar para as autoridades expressamente, eu quero processar. Não só fazer o BO, fazer o BO e expressamente falar, eu quero processar aquela pessoa. E esses 6 meses, nós que trabalhamos com os crimes de violência contra a mulher, é um prazo curto para que toda essa sistemática que eu expliquei de sentimentos causados na vítima sejam ultrapassados. Essa lei veio para falar o seguinte, em todos os crimes contra a liberdade sexual da mulher, contra a dignidade sexual da mulher, que são todos do capítulo da questão de crimes sexuais, os abusos sexuais, são processados mediante ação penal pública incondicionada. Tira a obrigação da vítima de falar eu quero processar e entrega nas mãos da Justiça e aí do Ministério Público a responsabilidade de processar. Então, a partir do momento que uma autoridade tem o conhecimento desses fatos, ela é obrigada a instaurar um inquérito policial ou qualquer outro tipo de procedimento investigatório para a apuração dos fatos. É importantíssimo no meu entendimento, eu sei que há entendimentos em sentido contrário, que nesses crimes a responsabilidade de punir e processar seja do Ministério Público, independentemente da vontade dessa mulher.
Muito, muito obrigado, doutora Gabriela. Eu que agradeço. Muito obrigado. Que essas mulheres deem voz para outras mulheres também. Muito obrigado. Eu que agradeço. Ontem de manhã, entramos em contato com a assessoria de imprensa da Casa de Dom Inácio, em Abadiânia, para que João de Deus tivesse a oportunidade de dar a sua versão dos fatos. Nosso chefe de redação, Felipe Auí, apresentou à assessora Edna Gomes o teor das alegações. Ele não tem nada para falar, até porque eu não sei nem porque você só está falando, articulando, mas você está me colocando isso e você não está me colocando a real, o que é. Como? Eu estou colocando sim, Edna. Assim, são depoimentos de mulheres que foram atendidas por ele aí em Abadiânia e se sentiram abusadas sexualmente por ele. Quando for, durante o tratamento espiritual. Depois de nossa solicitação de entrevista, a assessoria de João de Deus pediu tempo para dar uma resposta. Concordamos, adiamos a exibição do programa e voltamos a falar hoje com a assessoria de João de Deus. Realmente não tem condições de falar. A Edna preparou uma nota, vai encaminhar para você. Edna nos mandou a seguinte nota oficial. Há 44 anos, João de Deus atende milhares de pessoas em Abadiânia, praticando o bem por meio de tratamentos espirituais. Apesar de não ter sido informado dos detalhes da reportagem, ele rechaça veementemente qualquer prática imprópria em seus atendimentos. Como vimos há pouco, João de Deus foi sim informado dos detalhes da reportagem. Nosso convite para que ele responda às alegações está mantido. Até a próxima.